Olá, meus amigos! Sejam mais do que bem-vindos ao nosso 28º episódio do Kairos Podcast. Eu sou o Brunão, para quem não me conhece, e nós estamos aqui mais uma vez trazendo um bate-papo, um assunto mais do que relevante para a sua vida, para o seu ministério. Eu tenho a plena certeza que você não sentirá nenhum tipo de arrependimento de continuar conosco até o final desse bate-papo. Eu quero convidar você a participar desse trabalho sempre, tá bom? Compartilhando, curtindo. Você sempre é muito bem-vindo, você faz parte desse podcast e fazendo isso, com certeza você vai alcançar muitas pessoas. Sempre assuntos muito relevantes e que são abençoadores para nossas vidas. Essa é uma produção da nossa querida AD Campina, uma organização do Grupo Kairos. Estamos com a equipe formada hoje aqui nessa sexta-feira. Está aqui o Rafa ali na operação do som, né? Está ali hoje está o Fábio ali na direção das câmeras e está ali o nosso querido Vinícius na operação do computador ali, preparando tudo, nos dando toda a orientação necessária. Que Deus abençoe a sua vida. Eu enrolo demais no começo aqui, para nós não perder tempo, nós queremos apresentar esse convidado que é muito especial. Já era para ele ter vindo uma vez, não deu certo, né? Nossas agendas não bateram, mas hoje, para a glória de Deus, e com certeza era para vir hoje, um assunto mais do que relevante. Ele que é uma bênção, um grande amigão meu particular, eu tenho uma referência nesse cara aqui, esse cara é uma bênção. Mas vamos falar sobre ele, deixa eu apresentar ele aqui. Secularmente, né? Ele está se formando em técnico em mecânica industrial. Dá para ver pelo tamanho dos braços do homem aí. Ah, bênção de Deus. Ele que ministerialmente ele é formado no nível médio em teologia, presbítero e co-pastor da nossa querida AD Campina Coapar, né? Presbítero e co-pastor, pregador da palavra, um exímio pregador da palavra. Inclusive vai lá no nosso canal do YouTube lá, melhor dizendo no Instagram nosso, tem um videozinho dele lá, você já vai identificar quem é ele. Um exímio ensinador da palavra, já tive o privilégio de ouvir alguns ensinos dele, inclusive aqui na nossa AD Campina Sede. Esposo da irmã Vânia Rezende, ele que é o papai do Davi William, que inclusive está aqui conosco hoje nessa gravação. Também é papai do Heitor Gabriel e da Isadora Sofia. Meu amigo, meu companheiro, pastor William Rezende. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Você faz parte desse grupo, você faz parte dessa casa, dessa família, e a minha gratidão pela tua disponibilidade está aqui hoje. Deus abençoe. Bruno, graça e paz primeiro, né, a todos. Amém. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. E bem que você falou mesmo, já era para a gente estar aqui em uma outra data anterior, né? A gente não pôde mesmo por motivo de curso também, né? Sim. Mas aprove a Deus a gente conseguir estar aqui hoje. E para mim é uma alegria poder estar sendo esse canal que com certeza um dia vai poder alcançar muitos aí fora também. E peço isso glória. a Deus. Maravilha. Eu carinhosamente o chamo de Marco Feliciano, né? Ele que tem esse porte de pregador aí. O cara é renomado aqui, rapaz. Você é uma benção. Vai acostumando que eu sou assim, meu. Glória a Deus. Nós estamos aí para constranger o povo. Glória a Deus. Maravilha. Mas com todo respeito, meu amigo, eu agradeço a Deus pela nossa amizade, por essa liberdade que nós temos de brincar, de conversar. Aprendi muito contigo, né? Fizemos curso de teologia junto por muito tempo. Fizemos, verdade, né? cara, E aprendi muito contigo, e o teu testemunho de vida, a tua história na palavra é inspiradora. Então, muitos aí não são como eu, que já te conhecem, né? Mas muitos querem conhecer quem é o William, né? Então, quem é o William fora das câmeras, fora do púlpito? Quem que é esse cara aí? Muito obrigado. Esse William aqui, né, fora das câmeras, como as pessoas sempre me conheceram, eu sempre preservei em tentar sempre mostrar Cristo para as pessoas, sempre ver Cristo em mim. Uma coisa que eu gosto muito no ambiente onde eu estou, eu gosto de trazer alegria para o ambiente, eu gosto de trazer essa graça de Deus para o ambiente, não que as pessoas venham ver a mim, mas venham ver a Cristo sobre mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e lembrem de mim, que olha, tem a graça de Deus sobre a vida dele. Sou digno disso? Não. Mas e a misericórdia dele?
que realmente nos ajuda a gente a continuar essa caminhada, a perseverar no caminho. E o que a gente puder, meu amigo, a gente sempre vai ter o prazer de poder ajudar a edificar a vida e a fé dos outros. Eu aprendi uma coisa na minha vida que eu não quero que as pessoas apenas me conheçam, porque o cara é evangélico, mas me conheçam pelo meu caráter, pelas minhas atitudes, sabe? Já teve situação de pessoas que me conheceram, nem sabia que eu era evangélico, né? Mas só do jeito da gente conversar, a pessoa percebeu, você é crente, né? Você é crente. Falei, agora sim, agora eu sou crente, isso mesmo. Só que é interessante que a gente usa esse ponto aí para meio que entrar por aquela porta, para poder, na hora certa, a gente conseguir falar da palavra para essa pessoa. Então, esse cara sou eu, gente. Olha, o meu maior prazer, eu acho que eu tenho certeza que Deus me chamou, me vocacionou, me chamou para isso. Eu quero poder anunciar Cristo até o fim da minha vida. Esse é o William, sabe? Tenho meu trabalho, tenho minha família, mas eu quero que as pessoas realmente vejam, não a mim, mas a graça de Deus acima de tudo sobre a minha vida. Eita glória, maravilha. Esse William, como que foi, William, teu encontro com Jesus, meu amigo? Então, você nasceu num berço evangélico, conheceu Jesus no meio do caminho, como é que foi? Meu Deus, rapaz, a minha vida cristã, no decorrer da história, desde quando eu era criança, eu vi os meus avós por parte da minha mãe. Eu sempre tive mais contato pro lado da parte da minha mãe do que do parte do meu pai. E por parte da minha mãe, minha avó era a nossa maior inspiração. Minha avó era doente, ela tinha hérnia, minha avó não podia andar muito, mas pensa uma mulher de oração. Ela entrava dentro do quarto dela e sentava na cama, porque de vez em quando a gente criança ia lá abrir a porta para dar uma olhada, né? E olhava ela sentada com as mãos para cima orando. E Bruno, não era questão de 5 minutos, não. Cara, era meia hora, 1h30, 2 horas. E eu olhava e falei, meu Deus, ela não vai parar, não. É criança, né? Imagine, minha avó orava e orava e orava muito. E meu avô também, sempre na igreja. Meu avô tocava gaita, violão. E minha avó sempre cantava com ele. E a casa da minha avó era sempre cheia de crente. Então eu já vivi nesse ambiente, sabe? Sempre convivi nesse ambiente. Mas teve uma vez que meu avô me levou na igreja e eu estava ali com as crianças, no meio da igreja ali, e umas irmãs foram lá para frente, começaram a orar e começaram a falar em línguas estranhas. E nisso que as irmãs começaram a falar em línguas, aquilo ali me chamou a atenção, aquilo ali me prendeu. E na hora eu falei, meu Deus, como eu queria poder sentir isso, como eu queria. Só que até então eu era criança, a vida continuou, só que a minha fé realmente começou em 2009, que daí eu fui embora de Quatro Barras e fui para Curitiba, que daí eu fiquei perto da casa da minha avó mesmo, a gente morou ali na casa da minha avó, e dali a gente começou a frequentar a igreja. E culto, Bruno, não era uma vez por semana, era domingo a domingo. Eu não tinha esse negócio, não, hoje eu vou, não, era domingo a domingo. Era vigília, era culto, era tarde da benção, e consagração não era esse negócio aí hoje que a gente vê, 1h30, não. Consagração para o culto de Santa Ceia era das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde. E a gente estava lá, e não era só eu. Tinha mais alguns amigos da mesma idade, na época eu estava com 14 anos. Eu estava com 14 anos e era essa a galerinha, eram uns 6, 7 meninos ali mais ou menos, e um senhor de cabelo grisalho que nos ajudava muito. E a gente ia para cima e para baixo, igreja, vigília, culto, e assim que foi realmente eu fui servindo a Deus. Só que antes de mim começar, alguém falou para mim, William, quando que você vai aceitar Jesus? Eu falei, eu só vou aceitar Jesus com 50 anos de idade, porque eu quero aproveitar a minha vida. Não deu 3 dias, rapaz, não deu 3 dias. Eu fui para a igreja, senti, ninguém me obrigou, Bruno. Ninguém falou que eu tinha que aceitar Jesus. Não precisou disso. Eu senti a graça de Deus, o Espírito Santo falando comigo, cara, está na hora, venha para o caminho, você não vai sair perdendo. E confesso para você, olha, hoje aí, esse ano vai completar 16 anos da minha fé. E graças a Deus, rapaz, o que me ajudou muito foi ver minha avó, meu avô, esses irmãos me ajudando no decorrer da minha caminhada cristã. Então, bem dizendo, o que, né, 14, o que é 14 anos, né? Quase uma criança ainda, né? Adolescente, né? Mas foi assim que a minha fé realmente começou, andando com pessoas que queriam realmente buscar a Deus. E outra coisa também,
no começo da minha fé, antes de mim ser batizado nas águas, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Olha aí. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Tinha um grupo de irmãos, imagine, tudo crente da Deus é amor. Veja só. Uma moça falou para mim, eles iam para o monte orar. Irmãos, eu tenho o costume assim, Bruno, não reclame nada do local onde você vai orar. O importante é que você ore. Ah, mas nada a ver orar no monte. Ah, mas nada a ver. Irmãos, ore. Independente, ore. E os irmãos iam em peso para o monte, gente. Mais 3, 4 carros iam para o monte. E na primeira vez que eu fui para o monte, a pessoa falou bem assim para mim: William, você tem certeza que você quer ir? Rapaz, isso é compromisso sério com Deus. Gente, mas aquilo me bateu medo, Bruno. Me bateu medo. Mas na hora eu senti o Espírito Santo me encorajando. Vai. E comecei para o monte. Na primeira vez, rapaz, que eu fui para o monte, mas aquele monte de irmãs orando em línguas estranhas, Deus me batizou com o Espírito Santo, rapaz. Eita glória. Sabe? Então, a partir daquele momento ali, Bruno, eu nunca mais parei. Nunca mais. E falo isso, não digo mérito meu, né? Mas eu dou graças a Deus por essas pessoas que Deus colocou na minha vida. Sim. Porque eu vejo um problema muito sério hoje. Por que muitas pessoas às vezes acabam se afastando muito rápido? Porque às vezes falta alguém estar ali com você para te ajudar. Olha, isso aí é forte. Falta alguém. Às vezes escolhas erradas de amizades também, né? Principalmente. Só que a diferença ali que a nossa galera com quem a gente andava, a gente era o dia todo na igreja. A gente só estudava na época, né? Mas sabe o que é você estar o dia todo, gente, bem dizendo, falando em Deus, orando, lendo a Bíblia, assistindo pregação? Pregação dos Gideões nem se fala, gente. Era todo dia. Se colocar aquele fundo dos Gideões agora Meu aqui, Deus, você se derrete aí, tudo. pelo amor de Deus. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas assim, isso me ajudou no decorrer da minha fé. Então eu dou graças a Deus por esses passos iniciais que eu tive. E assim, naquele tempo, eu sei que era em 2009 ainda, né? Talvez as coisas já estavam meio que mais liberadas, assim. Mas eu falo para você que as pessoas com quem eu andava me ensinou assim a ser mais rígido nas coisas, sabe? Rapaz, tema mais a Deus, busque mais a Deus. Aí uma vez esse irmão que vivia me levando para a igreja, né, o irmão Getúlio, o nome dele, eu não tem como esquecer o nome dele, pode-se dizer que foi meu pai, assim, na fé, assim, sabe, me ensinou as escrituras, a amar as escrituras, e ele uma vez me deixou na porta de casa, isso era dia de semana, e eu cansado, vou estudar de manhã, né, os irmãos falando dentro do carro, e aí pessoal, vamos para o monte orar, vamos orar, e eu falei, eu quietinho, né, quero descer do carro e quero ir para casa dormir, aí ele olhou para mim, na hora que eu abri a porta, e falou: ô William, e aí, vai para o monte orar? Eu falei: irmão, hoje eu vou descansar, que eu não estou bem. E é assim que você quer ser pregador, rapaz? Tá bom, irmão, então eu vou. Então tá bom, daqui a pouco eu estou aí na tua casa te pegando. E assim foi o início da minha fé. Maravilha. Assim foi. Eu sei que não está o nosso script, mas nós estamos num pod jovem também aqui, né? E muitos adolescentes. A rapaziada tá doida para casar, cara. Meu Deus. E eles querem saber os segredos. Como é que foi que você conheceu a tua esposa? Assim, meu Deus, rapaz. Então, eu não era da Assembleia de Deus ainda. Eu era de um outro ministério. Era uma igreja apenas. E esse irmão Getúlio conhecia um diácono da igreja, da Assembleia de Deus, lá onde eu congregava em Curitiba, que daí eu comecei a ter amizade com ele. A esposa dele mal olhou para mim e falou bem assim: olha só, um jovem pregador, adolescente, né? Andava de terno, os jovens, né? Da época. A igreja, e outra, na igreja que eu congregava, era só eu e meu primo. Era só nós dois de adolescente, eram os jovens da igreja. E todo sábado tinha culto de jovem, né? E era só eu e ele. Mas estava lá. Você viu o Senhor, né? Aí eu conheci esse obreiro da igreja e pegamos uma amizade. Ela olhou para mim assim, né? Que ele ia pregar numa igreja e eu ia junto com ele, mas eu não conhecia ele. Fui através do irmão Getúlio. E essa irmã falou bem assim: você vai pregar no culto de jovem da minha igreja. Eu falei: amém, meu Deus, que bênção isso, né? Fiquei feliz. E foi lá que daí eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus em Curitiba, ali, lá na igreja do Vila Leão, e ali eu conheci a minha esposa, conheci a Vânia na época, né? E até então ela nem ligava, para mim ela vai ouvir isso, mas ela sabe disso, né? Fui eu que acabei me encantando, sabe? Olha aí. Eu que acabei me encantando, e eu sinto assim que Deus preparou esse momento para nós. Eu não digo, Bruno, sim, que foi algo fácil. Não foi, a gente teve uma história, né, difícil, a gente teve que lutar, passar degrau por degrau, mas a gente aprendeu. E hoje, gente, 12 anos casados.
Olha que benção. 12 anos. 3 filhos? 3 filhos, cara. Meu Deus, eu me sinto um homem rico. Eu me sinto um homem rico, sabe, Bruno? Então, assim, juventude, você que quer casar realmente, jovens, rapaz, primeiro, honra teu pai e tua mãe, sabe? Olha, faça o melhor para o teu pai e para tua mãe primeiro. Quando você, dentro da tua casa, solteiro, aprende a fazer o melhor para o teu pai e para tua mãe, eu tenho certeza que o dia que você realmente estiver casado, você vai olhar para o teu cônjuge, meu Deus, eu tenho que aprender a cuidar dele também a partir de agora. E nós dois somos assim, a gente se ajuda dentro de casa, graças a Deus, Bruno, é a pessoa, eu não dou mérito só aos pastores, só aqueles que me deram a oportunidade, mas eu dou muito graças a Deus pela vida da minha esposa, porque se eu sou o que eu sou hoje, não é só por causa dos pastores, mas é através da minha esposa. Olha aí. Ela me ajudou. Olha aí. Eu quero confessar uma coisa aqui, gente, que chega uma certa hora que a gente, até no decorrer do curso que a gente estava fazendo, né? Falei, não, vou me dedicar em outra coisa, vou estudar outra coisa, né? Preciso crescer profissionalmente. E a Vânia falou para mim, não, você não vai parar agora. Você vai continuar. Você vai até o fim a partir de agora. Então, amém. Sabe, rapaz, acho que não tem nada melhor do que ter uma esposa que te motiva a continuar, cara. Não tem nada melhor. É recíproco, eu vivo isso, então eu sei como que é. Então, peguem esse conselho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha aí, ó, conheceu a esposa pregando a palavra. Não vai ser lá naquela baladinha, não vai ser lá naquela festinha do mundo que você vai encontrar alguém de Deus, né? Ou, né, existem casos e casos, mas, né, geralmente, né, pelo que a palavra nos ensina. E me permita dizer aqui, ó, você que é solteiro, talvez você, anos depois, você vai ouvir isso, mas preste atenção. Ouça muitos exemplos de pessoas que sofreram porque casaram com pessoas que não serviam a Deus. Olha aí. E existe, gente. Existe muitas pessoas que sofrem até hoje porque o marido não quer servir a Deus, ou porque a mulher não quer servir a Deus. E, gente, como que pode um reino crescer e prosperar se ele é dividido contra si mesmo? Então eu digo, como é bom a gente realmente ter alguém que serve a Deus, tem o mesmo pensamento que a gente. E melhor ainda, gente, ainda se conhecer às vezes na mesma igreja, na mesma congregação. Pode Deus às vezes fazer conhecer a gente de fora, né, de outra igreja, mas que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo: seguir e servir ao Senhor até o fim da sua vida. Glória, e principalmente ganhar a tua família para Cristo, permanecer a tua família para Cristo todos os dias. Maravilha. Eita glória, eu já estou quase dando uns pulos aqui, rapaz. Meu Deus. A cadeira já está flutuando. Eita me glória. Permita rápido, teve um outro mentor meu, né, o Rodrigo Tavares, eu tenho que falar o nome dele aqui, né, ele bem no início da minha vida, assim, eu vi o Rodrigo servindo a Deus, no início da fé dele, e ele tratava a família dele, assim, com tanto amor, que era uma coisa que eu não tinha dentro de casa, não tinha. Eu sei que talvez tem muitas pessoas dentro da igreja que às vezes não tem aquela família unida, não tem, mas quando a gente olha dentro da igreja, gente, a melhor coisa é a gente ver os exemplos dentro da casa de Deus, e eu via esse rapaz, gente, paz e harmonia reinava, alegria reinava. E era um costume da minha família, né, que era assim, não sei se acredito se na tua família era assim também, mas da minha era assim, né, que chegava a visita, não, os adultos comem primeiro e as crianças depois, né, e eu não estou desmerecendo nada disso, sabe, não estou, mas o que eu estou querendo dizer é que o Rodrigo, nesse dia, ele fez um jantar na casa dele, convidou amigos que não eram da igreja, e pessoas da igreja, e a minha mãe, meu padrasto, na época, estava junto ali, né, a gente na casa dele, e ele fez um jantar, e ele fez todo mundo dar a mão ali, a gente orou, e ele falou bem assim: agora eu peço que os pais sirvam os seus filhos primeiro. E aquilo ali guardou dentro do meu coração, e eu nunca mais esqueci aquilo. E então, ele foi uma das pessoas assim, que me mostrou assim, o que é ser família, um exemplo para mim. Irmãos, é muito feio as pessoas dizerem assim que a igreja está passando por isso, a igreja está trazendo escândalo. Irmãos, mas tem muitas pessoas que são exemplar dentro da casa de Deus. Sim, com certeza. Ainda tem, gente, sabe? Ao invés da gente estar olhando muitas das vezes para o erro das pessoas, olhe para aquilo que você pode melhorar e para quem pode ser exemplo para você principalmente. Exatamente. A gente precisa olhar por esse lado, gente. Perfeito. Sabe? Porque olhando para esse lado, gente, a gente só sobe. A gente sobe degrau por degrau, honrando e servindo ao Senhor e sendo principalmente luz na vida de quem também precisa. Eita glória, maravilha. William, hoje você nos inspirou em um tema aí, né? E a gente denominou esse tema de hoje
Obreiros e a Palavra de Deus. Sim. Eu me identifico muito com você, assim, porque eu acredito que, como eu, né, você ama ser obreiro, né? Meu Deus. Então é uma coisa assim que eu tenho muito no meu coração. Eu, desde muito novo, trabalhando, eu lembro até hoje que havia uns eventos na nossa igreja aqui, eram lá no centro de eventos, e meu pai sempre porteiro, né, sempre cuidando dos carros, organizava portaria, recepção. Meu pai sempre trabalhou nessa área, e eu estava junto com ele ali, era pititico, tamanho do Davi, assim, e eu estava lá com ele. Aí eles tinham um colete que eles usavam, eu usava o colete maior que eu, virava um vestido para mim, mas eu usava o colete, era meu prazer estar ali. E até hoje, se me pedir para eu ir lá cuidar de carro, então a gente tem esse amor por ser obreiro, então esse tema é muito especial para mim, e a gente vai comentar sobre isso hoje. Mas primeiro eu queria que você nos situasse e nos falasse, para você, o que é ser um obreiro hoje? O que é principalmente a questão de ser obreiro? Eu quero que você entenda, você que vai nos assistir, eu não estou falando ser pregador, o pregador e as escrituras, eu estou falando ser obreiro, obreiro da casa de Deus. Perfeito. Porque pregar, gente, tem centenas de pregadores, mas obreiro mesmo é aquele que o pastor precisa, é aquele que o pastor está sempre contando com ele. E às vezes a gente olha para o pastor da igreja, vê o pastor às vezes meio triste, ou meio, né, passando por algum problema e não sabe por quê. Mas, gente, quando o pastor chega na igreja na hora do culto e vê o seu obreiro ali pronto a trabalhar, gente, eu tenho certeza que bate uma alegria na vida do pastor. Com certeza. Bate. Por quê? O obreiro é aquele que está pronto, Bruno, pronto para trabalhar. Ah, mas eu não sei fazer, mas aprende. Aprende. Tenha vontade de fazer. É a alegria de fazer. E, principalmente, você ter a humildade de querer aprender. Porque tem muita gente que, olha, é orgulhoso demais, que acha, não preciso aprender. Não, eu sei como fazer. Bruno, tem sempre alguma coisa nova a aprender. Olha aí. Tem sempre algo novo a gente aprender dentro da casa de Deus. A gente tem que, os obreiros é aqueles que tem que ficar analisando todos os pontos dentro da igreja para que o culto aconteça realmente com ordem e decência. A perfeição aconteça. Ah, a gente é perfeito? Não, gente, mas é o Espírito Santo que opera, gente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir com ordem, tem que agir com decência, mas a gente tem que ter a humildade de querer aprender também. Isso é verdade. E o obreiro, ele tem que estar com aquela disposição em querer aprender. Mas como que o obreiro vai ter disposição? Qual é o foco que o obreiro vai querer realmente aprender? Bruno, nenhuma motivação a gente vai ter se não for pelas Escrituras Sagradas. Ah, eu estou fazendo porque eu gosto da igreja. Ah, eu estou fazendo porque aquele irmão me tratou. Amém, glória a Deus. Mas tem um foco principal. Você aprendeu com as Escrituras Sagradas. Olha aí. Aprendeu a amar a Deus através da palavra de Deus. Todo obreiro, gente, tudo que for fazer, a gente tem que amar as Escrituras acima de todas as coisas. Olha aí. E eu aprendi uma coisa com um pastor que ele me disse bem assim, sabe qual é o obreiro? Até uma brincadeira falar aqui, mas é uma verdade. Sabe qual é o obreiro que menos dá trabalho na igreja? Essa é forte. É o obreiro essa é que forte. mais preserva o culto de ensino Olha da aí. igreja. Não estou desmerecendo culto de ninguém, departamento de ninguém, mas o obreiro que se preserva, que preza pela sua boa conduta, ele valoriza sentar e comer da palavra de Deus no culto de ensino. O próprio exemplo disso, né, William, é que os discípulos de Jesus, tá até aí o nome, antes de serem apóstolos, de serem levados a ensinar outros, eles foram discípulos. Meu Deus. Jesus chamou aqueles homens não para serem apóstolos, a princípio, chamou eles como discípulos. E que é Exatamente. discípulo? É um aprendiz. Aluno. Aluno. Muito bem. Por quê? Porque, e o interessante, Jesus não chamou os discípulos para ficarem do lado de Jesus, para ficarem atrás de Jesus. Olha aí. Porque analisa o que Jesus está fazendo, analisa o exemplo de Jesus. Há um problema muito sério hoje em dia, que isso acontece muitas das vezes, se a pessoa não tomar cuidado com o orgulho. O obreiro às vezes começa a pregar, o Espírito Santo usa ele num culto, ele está achando, meu Deus, agora não preciso aprender mais nada. Isso é um problema muito sério. O obreiro, ele tem que estar todos os dias em constante aprendizado.
Ele nunca vai saber tudo. Ele sempre tem que estar fazendo perguntas. E pastor não acha ruim perguntar, não. Pastor gosta que pergunta. Pastor acha interessante o obreiro sentar e aprender. Pastor, como é que o senhor quer que eu faça? Como é que o senhor quer que eu age nesse culto? Como é que o senhor quer que faz assim? Entende? É importante ser discípulo, gente. E outra, a gente nunca vai deixar de ser discípulo. Nunca, Bruno. Pode estar no maior cargo de hierarquia ministerial dentro da igreja, a gente sempre vai continuar sendo discípulo. Sempre tem alguma coisa para aprender. Eu digo hoje, né, pelos meus pastores que estão na igreja, todos os pastores que eu já fui pastoreado, a gente sempre tem algo a aprender com eles. Sempre alguma coisa você aprende com eles. Aí os meus pastores locais lá, eles falaram bem assim, né, William, a gente está gatinhando. Gente, olha a humildade, olha a simplicidade. Aí eu falei para eles bem assim, né, meu Deus, se vocês estão gateando, então eu nem nasci ainda. Então, eu nem nasci ainda. Mas num bom sentido de dizer que a gente está no mesmo barco. A gente está no mesmo caminho, eu estou aqui para te ajudar. Então vamos continuar junto. Isso, e um grande papel do obreiro nunca é afrontar o seu pastor, né? Jamais. Porque o que afronta o pastor não é ovelha, é bode, né? Com certeza. Você nunca vai ouvir ovelha gritar. Exatamente. Nunca vai ouvir ovelha desobedecer. É o bode aqui, bem dizendo, acaba fazendo o que é errado, né? Confrontando. Você comentou sobre o obreiro precisa amar as escrituras sagradas. O que a palavra de Deus, William, significa para você? Gente, o que é a água para um peixe? O que é o oxigênio para uma pessoa que está dependendo de uma máquina respiratória? É a palavra de Deus para a vida daqueles que seguem a Jesus. Agora, nessa questão da palavra de Deus, a gente fala obreiros, mas isso agloba a todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. Entenda uma coisa aqui, Bruno, que da mesma forma que nós temos uma Constituição Federal aqui nessa terra, a partir do momento que a gente aceita Cristo como nosso Salvador, a gente adquire outra Constituição Federal. A gente adquire outra. Entenda uma coisa, que a Bíblia é a nossa Constituição Federal. É ela que devemos seguir e obedecê-la a partir de hoje. Só que tem um problema muito sério. Mesmo ela sendo nossa Constituição Federal, tem pessoas que ainda não a valorizam. Não a valorizam. É interessante aquele momento emocional, é interessante o Espírito Santo tomar conta da igreja, é maravilhoso. Mas entenda que o Espírito Santo também está nos incomodando. Leia a palavra, conheça a Deus na palavra. Entenda uma coisa, existem 3 formas da gente ir pela Bíblia. Primeiro, você meditar na Bíblia. Segundo, você ler a Bíblia. Terceiro, você estudar a Bíblia. São 3 coisas diferentes, mas que são de suma importância. Eu, particularmente, eu estou com 29 anos, 16 anos de fé já, e até esse final de ano, eu já li a Bíblia 3 vezes. Falo isso com orgulho? Não, é minha obrigação, é meu dever. Eu preciso conhecer a Deus. Ao olhar para aquele que realmente salvou a minha vida, eu preciso conhecer o meu Salvador. Com certeza. E entenda uma coisa, eu não devo conhecer a Deus apenas em Romanos e Efésios. Eu não posso conhecer a Deus apenas nos milagres de Jesus, que normalmente parece que a maioria dos cultos está assim. Rapaz, aí é forte, hein? Desculpe falar, eu não estou desmerecendo ninguém. O Espírito Santo fala quando quer, a hora que quer, mas eu pergunto uma coisa, aonde está a lei de Deus? Aonde está? Eu não estou falando você dar um estudo temático, pregação temática, eu estou falando realmente você sentar e ouvir a exposição da palavra de Deus. Bruno, uma coisa que eu quero de todo o meu coração é que as pessoas tenham fome pela palavra de Deus. É o meu desejo do meu coração que as pessoas queiram a Deus, conhecer a Ele através da sua palavra. Não apenas através das suas experiências, através da revelação que teve, ou da profecia que você recebeu, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem da sua experiência espiritual mais doutrina do que a própria Bíblia. E aí que surgem as heresias, né? Principalmente. E que muita gente acaba, muitas das vezes, até sendo fanáticos. Fanáticos. E há uma grande diferença aqui, por quê? Porque quando a gente conhece a Deus pela sua palavra, a gente tem um fundamento. A gente tem um fundamento. E a gente não precisa brigar com ninguém,
para mostrar que isso aqui é a verdade. Agora, quando a pessoa quer mostrar que a experiência dela é mais importante, ela quer brigar com todo mundo. Olha aí. Nossa, isso me desceu agora aqui. Muitas das vezes isso acontece com muitas pessoas. Mas entenda que há necessidade do obreiro. Gente, isso aqui é teu pão diário. É teu alimento diário. Meus filhos me pegam muitas das vezes desprevenido, escondido. Às vezes eu lendo a Bíblia lá no quarto. Gente, quando eu falo a leitura da palavra de Deus, é o que vai nos conter em tudo aquilo que a gente precisa seguir. Oração, jejum, vigilância, ensinamento, discernimento, dons, obediência. Gente, aqui vai estar tudo. Mas eu vejo que muitas pessoas parecem que ficam naquele mundinho deles ali e não querem sair. Mas entenda, Deus quer fazer mais na tua vida. Deus quer que você conheça Ele mais a fundo. Eu lembro na passagem bíblica que Deus falando para Ezequiel, vai mais a fundo. Não fica apenas no joelho, não fica apenas nos lombos, mas vai mais a fundo. Escave mais. Não apenas, entenda uma coisa, a unção ela pode ser particular, mas o conhecimento é coletivo para todo mundo. Entenda, a importância de você trazer esse ensinamento para a igreja vai fazer com que todo mundo seja bem alimentado. Eu amo ouvir o pastor Josué Brandão. Eu gosto de ouvir ele. E uma vez ele ministrando, falando bem assim que, você gosta de comer uma comida estragada? Você gosta? Entenda uma coisa aqui, que a gente quando está no culto, é a noiva de Cristo que está ouvindo, é a noiva do Cordeiro. Ela precisa ser bem alimentada. Ela precisa. E entenda uma coisa aqui, ler a Bíblia não é gastar tempo com ela, é ganhar tempo com ela. Eu sei que a gente tem um costume, né? Eu prefiro me gastar na obra do Senhor. Mas, gente, isso não é... Eu sei que com relação ao corpo físico você se gasta, mas com a alma você ganha. Com o espírito você ganha. Uma vez eu ouvi um certo missionário umas pessoas foram entrevistar um missionário lá na África, e ele estava numas tribos, e foram longe atrás desse homem, e encontraram esse missionário lá, o homem barbudo, cabeludo, meio que sujo. Sabe o que o homem estava fazendo? Estava batizando uns irmãos lá, rapaz. Estava batizando. Aí esses repórteres chegaram e ele falou bem assim, rapaz, olha tudo que você já fez. Olha a fisionomia que você está agora. Você está acabado. Por que ainda te motiva? Você não está cansado? Ele falou bem assim, cansado na obra eu estou, mas não da obra. Cansa trabalhar para o reino, é claro, mas o motivo, a motivação, gente, faz a gente permanecer até o fim. Eita glória. Deus Isso é importante na nossa vida. Uma vez disseram que era uma frase do pastor Antônio Gilberto, que a Bíblia Sagrada, ela Deus é o autor, Jesus é o tema central, mas o Espírito Santo é o intérprete. Eita glória. A gente tem que ter isso focado na nossa vida. A gente precisa, Bruno. E William, diante de tudo isso, você falando sobre o obreiro precisa amar a palavra de Deus, precisa estar em constante aprendizado. Você acredita, uma opinião sua, né? Eu sei que você está tudo baseado na palavra, o obreiro ele deve ter o domínio da palavra de Deus? É um dos pontos mais fundamentais. Fundamentais. Por que o obreiro precisa ter realmente o fundamento na palavra de Deus? O versículo-chave que eu guardo para mim como obreiro está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tenha do que se envergonhar. Por quê? Quando um médico faz uma cirurgia errada, ele pode muitas das vezes causar uma morte em um paciente. Olha, isso aí é importante demais. Quando alguém oferece uma comida estragada para alguém, uma pessoa pode acabar ficando doente. Mas um sermão pregado de forma errada, você pode matar um rebanho inteiro, causar uma heresia por gerações. Olha aí. Eu costumo sempre fazer essa analogia, eu converso sempre muito sobre isso com os jovens quando se trata da palavra de Deus, porque ela é feito o paralelo por Efésios, de que a espada, a Bíblia, a palavra de Deus é a espada do soldado. Né? Exatamente. E a espada tanto pode matar o inimigo, quanto ela pode matar um amigo, colega, um irmão, quanto pode te
matar também, se não souber manuseá-la. Meu Deus, exatamente. Por isso que cabe o treinamento, né? E a necessidade de você sentar e aprender. Eu acho interessante quando os discípulos olham para Jesus, e eles vão falar em João capítulo de número 6, versículo 68, quando Simão Pedro responde para Jesus: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? Por mais dura que seja, discípulo não está na igreja para receber somente pão físico. Discípulo está na igreja para receber o pão do céu. Eita glória. A palavra de vida eterna. A palavra que realmente alimenta a tua alma e te dá ânimo para o dia seguinte continuar. A gente precisa ter isso focado dentro do nosso coração. Com todo respeito, gente, eu sei que às vezes a gente pode ser um pouco crítico, mas é preciso falar. Eu vejo que a igreja, muitas das vezes, Bruno, está procurando muito sacerdote. Muito sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote é aquele que vai ouvir o povo para falar a Deus, Bruno. Mas às vezes a igreja não procura muitos profetas. Porque o profeta é aquele que ouve a Deus para falar ao povo. Entenda uma coisa, Deus ele corrige aquele quem ele ama. E eu tenho dentro de mim, por certo, que quando falta um pouco de correção, eu sinto que tem alguma coisa errada. A gente precisa, a gente não é perfeito. A gente precisa de uma instrução todos os dias para a nossa vida. A gente precisa saber como vencer o inimigo todos os dias. Como vai matar um leão por dia? Como que você vai conseguir realmente vencer as adversidades do seu dia a dia se você não sentou para aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus? E uma coisa muito claro que eu quero dizer aqui, tem gente que está achando que Deus faz download na mente dos outros. Pega essa aqui, tá? Tem gente que está achando que Deus faz download na mente dos outros. A pessoa não lê a Bíblia, Espírito Santo me revela. Cara... Coloca um pendrive do céu ali e cara, me perdoe, mas carrega o conteúdo. Você vai acabar sendo envergonhado. Me perdoe dizer isso. Ah, William, mas e com relação àquelas pessoas que não sabem ler? Aí é uma coisa. Aí é uma coisa. Agora com aquela pessoa que tem tempo... Irmãos, desculpe falar, mas as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Irmão, você cria tempo. Você cria. Eu trabalho, sou pai de 3 filhos, esposo da Vânia, sou co-pastor na igreja, prego e ainda tenho tempo para poder ler a Bíblia. Por quê? Porque eu preciso priorizar isso na minha vida. Se eu não priorizo Deus na minha vida, como que meus filhos vão conhecer a Deus? Olha aí. Como que a minha casa vai conhecer a Deus? Eu sempre procuro ensinar a palavra de Deus aos meus filhos. Aí a gente fez um culto, uma vez aí, uns dias atrás em casa, né, só a nossa família. Colocamos o Davi, o Heitor ali, e gente, olha, a gente por ser ensinador, por pregar, os nossos filhos guardam as coisas que a gente fala. E eu tentando pregar ali na mesa, ali meus filhos, pai, quero falar. Falei, meu Deus, filho, deixa o pai terminar primeiro, né? Porque aí empolgou eles, a alegria de aprender a palavra, focou o coração deles. E um dia eu entrei, eu e a minha esposa se arrumando para ir para a igreja, e de repente eu abri a porta do quarto, cara. E o que eu avisto, Bruno? O Davi William fez um altar no meio do quarto dele e colocou a Bíblia ali em cima, cara. E estava pregando para o menorzinho. E aquilo me encheu de alegria no meu coração. Me encheu de alegria. Porque é essa memória que eu quero colocar no coração dos meus filhos. É isso que eu quero colocar. É um legado, né? Principalmente. E fazer com que eles amem a Deus acima de tudo, conhecendo a Ele dentro da sua palavra. Entenda uma coisa, gente. Eu vejo as pessoas, muitas das vezes, na época que eu estava fazendo o curso de teologia, eu soube da boca de uma pessoa que falou bem, esse negócio da teologia é modinha. Hoje, desculpe, está com o casamento destruído, acabado, né? Infelizmente. É lamentável ouvir isso, é claro que é triste, né? Mas entenda uma coisa, muitas das vezes os pais influenciam os seus filhos a serem ótimos cidadãos do mundo. Como? Você tem que estudar para ser alguém na vida. Você tem que estudar para conseguir ganhar um bom emprego aí, para ser bem na vida, para não ser como muitos aí fora. É assim que dizem. E por que quando chega na igreja não incentiva os filhos a estudar a Bíblia? Olha aí que forte. Por que não incentiva os filhos a vir para o culto de ensino? Com todo respeito,
Depois do culto de Santa Ceia, o culto que mais deveria ser priorizado é o culto de ensino dentro da igreja. Porque eu sou coordenador? Não, mas porque eu preciso sentar para aprender também. Eu preciso. Se eu quero realmente um dia ensinar isso para outros, eu também preciso sentar para aprender, Bruno. Então a palavra de Deus, ela é tudo para nós. E outra, 1.600 anos de história, desde que Jesus veio, ensinou, apóstolos morreram. Veja quantos homens vieram, ensinaram realmente a verdade da palavra de Deus, quantos morreram queimados por fogueira, quantos realmente sofreram por pregar a palavra de Deus. Aí a gente ouve crentes dizendo hoje que não precisa ler a Bíblia, cara. Desculpe, mas isso não me desce. Não consigo aceitar isso. Mas é aquilo, né, William, que você comentou há pouco, que eles conhecem o Deus do amor. Meu Deus. E não está errado isso, porque Deus, ele é amor. Exatamente, a definição de Deus é amor. exatamente. Deus é amor. Mas eles esquecem de estudar a Bíblia, de Exato. aprender sobre a Bíblia, que Deus, ele não só é amor, mas ele também é juízo. Ele é justiça. Né? Exatamente. Então o que acontece? Se você não olha pela lei, se você não conhece o Deus do Antigo Testamento também, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Exatamente. A lei não foi anulada por foi. Jesus. A lei, ou ela foi complementada por Jesus, alguma coisa, mas o resto da lei continua. Interessante que Jesus completou toda a lei em duas leis. Se você amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, você já cumpriu toda a lei. Só que como que a gente vai fazer isso? Por méritos próprios? Não, é pela graça. Pela graça. Eu ouvi, por exemplo, que diz que isso tem na cultura judaica, que os judeus, quando a criança nasce, eles citam Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 5 e 6 para as crianças, no ouvido da criança que acabou de nascer. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Sabe? Você consegue imaginar o que é lançar essa palavra no ouvido de uma criança e entrar para o coração, cara? Entende? Então, tem essa necessidade, a gente doar o nosso tempo, porque, gente, a gente não vai sair perdendo. A gente não vai sair perdendo. Ah, mas e se o filho se afastar do caminho? Ele aprendeu a palavra. O sangue dele não está mais sobre as minhas mãos, porque eu o ensinei. E para a glória de Deus, se a gente realmente focar, aprender essa palavra, e outra, como você falou, Deus não é só amor, Deus é justiça, porque as pessoas querem aceitar Jesus apenas como Salvador, e não como Senhor, e ver que o peso de muitos serem condenados está aí, não por Jesus Cristo ser Salvador, mas por ser Senhor. E Senhor não é aquele que eu ganho as coisas, mas é aquele que eu atributo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, e eu obedeço na beleza da sua santidade. Eita glória. E as pessoas, elas não estão aproveitando o tempo da graça, onde Jesus veio como um cordeiro. Meu Deus. Né? Onde ele foi levado ao matadouro e não sequer falou uma palavra, mas estão esquecendo de que ele veio como um cordeiro, mas ele vai retornar. Mas daí quando ele retornar é como um leão. Como juiz. Exatamente. Aí... E as pessoas não estão prestando atenção nisso. Não estão prestando atenção. Uma coisa que você comentou aí, né, no começo da minha fé, a gente diz que o crente raiz, quando o crente raiz, quando ele começa a ler a Bíblia, ele começa por Apocalipse, né? E eu comecei por Apocalipse. Eu comecei lá na marca da besta. O 666. Eu comecei por aí. Gente, gostei de ler, quero ler mais. Sabe? E as pessoas falam bem assim, irmão, eu não tenho muita vontade de ler a Bíblia. Sabe por que você não tem vontade? Porque você não leu o suficiente, cara. Olha aí. Irmã, você não leu o suficiente, você tem que continuar lendo. É uma prática de todos os dias, você tem que ter prática nisso. Até você sentir dentro do teu coração o Espírito Santo falando, você precisa me conhecer mais. Você precisa me conhecer mais. Gente, pega o pastor mais velho da igreja, pega o mais ancião da igreja e fala para ele se ele já sabe tudo. Cara, ele todos os dias ele vai estar aprendendo alguma coisa nova, meu irmão. Todos os dias. Aí olha para a vida, aí você fala para mim, cara, a importância da palavra de Deus no teu coração. Qual que é realmente essa importância? Você consegue analisar o sacrifício de Cristo, cara?
Eu acho que às vezes a gente está precisando olhar isso, olhar o sofrimento do outro, ao invés de olhar o erro do outro. Olha aí. Sabe? Às vezes a gente analisa muito o que o outro fez de errado, mas presta atenção no sofrimento daqueles que sofreram, para que um dia a palavra chegasse até nós. Então conheça a Deus através daqueles que também um dia sofreram para que a palavra chegasse até nós. Interessante que uma vez um professor meu ele falou para mim que mesmo Israel sendo levado cativo, qual que foi a nação mais poderosa do mundo depois da Babilônia, depois de Israel, foi a Síria. A Síria foi destruída, veio a Babilônia. Interessante que o povo judeu, quando foi levado para a Babilônia, eles tiveram que aprender uma nova língua, que era a linguagem dos caldeus, né? O aramaico. Eles foram obrigados a aprender a isso. E veja que se tornou a linguagem da época do mundo. A Bíblia é escrita no quê? No hebraico. Agora a Bíblia vai ser escrita no quê? No aramaico. Depois vem o quê? Qual é o maior império do mundo? Os gregos. Aí vem os romanos. E veja, qual que é o maior império do mundo que está predominando agora? O idioma do mundo, a linguagem grega. Então a Bíblia vai ser escrita o quê? No grego. Para quê? Para que a palavra viesse chegar com mais facilidade às pessoas. Hoje qual é o maior idioma do mundo? Se não é o inglês, né? E graças a Deus que um dia, homens usados por Deus, que ganharam tempo estudando, aprendendo outros idiomas, que um dia a palavra de Deus chegou para nós. Cara, a gente tem que dar graças a Deus pela vida deles, porque senão, nem na igreja a gente estava, cara. Com certeza. A gente não estaria servindo a Deus se não é pela palavra que um dia chegou ao nosso coração. Maravilha. E, mano, olhando para tudo isso que nós temos falado, entendendo esse conceito do que é ser um obreiro, porque o obreiro precisa amar a palavra, né? Você que é um cara que eu me inspiro em você, porque você é um cara que gosta de estudar, né? Amo. Eu sempre vejo lá você estudando, lendo amo, cara, e tal, amo. Isso motiva a gente. Qual que é os caminhos que o obreiro precisa seguir para se preparar? Primeiro, Bruno, eu já errei muito, cara. Eu já errei muito. E você tem que ter uma coisa em mente. Uma vez eu li isso na carta a Tiago, que diz bem assim, que haverá mais duro juízo para os mestres. Então aquilo me teve um temor no meu coração. Ai de mim se ensinar alguma coisa que é de mim mesmo para os outros. Ai de mim se eu apenas passar mão em cima do pecado dos outros. A gente tem que acordar, a gente tem que despertar. Qual que é a minha motivação realmente em estudar a palavra de Deus, Bruno? Você pode achar que, como pode isso? Eu olho para a igreja sofredora, cara. As igrejas parece que nem tá ligando para pessoas que estão do outro lado do mundo sofrendo, cara. Muitas das vezes tendo apenas uma página para ler por ano e não tem a Bíblia toda para poder ler. Olha aí. Cara, eu já vi testemunhos de pessoas realmente que sofreram em outros países, porque não se pode pregar o evangelho, não se pode ler a Bíblia em voz alta, não se pode declarar sua fé em Cristo. Eu ouvi um testemunho uma vez, bem forte, desculpa te interromper, Pode, só abrindo parênteses, que faz concernência a isso, que em um país da África, onde não podia ter acesso à palavra de Deus, que havia uma guerra civil muito ferrenha lá e uma luta contra o evangelho, que é onde um missionário teve acesso a uma só Bíblia, para um povo enorme que vinha para ouvir. Meu Deus. E o que ele fez? Ele abriu aquela Bíblia, tirou folha por folha e deu uma folha para cada membro. E aqueles membros guardavam a folha e quando eles se reuniam, hoje é dia do William ler a palavra. Ele trazia a folha da Bíblia dele e lia. E eles completavam a Bíblia e houve um grande avivamento naquele lugar. Deus. Veja. Meu Deus, gente. Olha a importância da gente ter isso na nossa vida. Enquanto outros lá do outro lado do mundo dão valor a uma página, quantos estão deixando a Bíblia inteira empoeirada em cima da estante, aberta no Salmo 23 Bíblias, ou no 91? Infelizmente falando. Então, gente, isso é para você literalmente acordar, porque o diabo está bramando ao vosso derredor, gente, tentando tragar a tua vida. E como que ele faz isso? Fazendo com que você não precisa ler a Bíblia, fazendo com que você não precisa conhecer a Deus, cara. Isso é um problema muito sério. Isso que está trazendo frieza espiritual na vida de muitos crentes, cara. Mas é a teologia. Não é a teologia, é a falta de ler a Bíblia. É a falta de conhecer a Deus, cara. É a falta. E a gente precisa realmente conhecer a Deus, porque, rapaz, é uma bateria recarregando todo dia. Isso é todo dia, cara. Eu aprendi uma coisa. Uma vez eu ouvi um pastor falar
que no Antigo Testamento, né, o Espírito de Deus vinha e descia sobre os profetas, sobre os reis e os sacerdotes, e de repente fazia aquela obra que tinha que fazer e já subia de novo. E ele falou bem assim, eu imagino eu me encontrando com Elias no céu, e falando para Elias, como é que foi aquela passagem lá no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 18, lá, né? Como é que foi se encontrar com Acabe no Monte Carmelo lá? Como é que foi aquela passagem? Como é que foi aquele momento? Me conta, eu quero saber. Eu imagino Elias olhando para esse pastor e falando bem assim, então, irmão, foi assim, o Espírito de Deus veio, derramou o Espírito dele sobre mim naquele momento, e eu orei e caiu fogo do céu. Mas foi só um momento que o Espírito Santo de Deus veio e já foi de novo. Imagina assim. Agora imagina ele fazendo a pergunta para ele, e você, que o Espírito Santo habitava todos os dias sobre você? O que você fez? Eu estarei contigo todos os dias. Meu Deus. Até a consumação dos séculos. Meu Deus. Olha só. Mas a questão é, o que você fez com o Espírito Santo habitando sobre a tua vida? Entenda, gente, quem tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida tem sensibilidade em ouvir a Deus através da sua palavra. Tem essa sensibilidade. Porque, Bruno, para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Glória a Deus, maravilha. William, o que te motiva, cara, hoje a ser um excelente e um bom obreiro? Primeiro, no começo, é porque, meu Deus, eu queria pregar. Queria muito pregar. Só que com o tempo eu fui aprendendo, cara, minha motivação não tem que ser porque eu quero pregar. Tem que ser porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus, eu preciso amar a Deus. Porque senão, se fechar todas as portas para mim do ministério, e aí? Você vai amar a Deus? Essa é a questão, né? Graças a Deus eu sei que isso não vai acontecer, pela misericórdia de Deus. Mas assim, primeiro, vocação, amar a Deus, vocação, né? Porque, cara, eu já errei muito, já falei muita asneira, cara. Eu já falei, eu não vou mentir, já falei. E ainda de vez em quando a gente acaba meio que se embananando em alguma coisa, mas por que você não pode aprender, cara? Por que você não pode sentar e aprender com outros que podem te ensinar? Eu, particularmente, eu não tenho vergonha, mesmo eu sabendo o texto bíblico que eu estou lendo, que eu estou estudando, sendo inspirado pelo Espírito Santo ali, eu não tenho vergonha de perguntar para outros, não. Irmão, me ajuda nisso. Eu pergunto para pastores, eu pergunto para alguns dos meus mestres e conselheiros, eu tenho. Eu recomendo a você que tenha também. É preciso a gente ter mestres, é preciso a gente ter conselheiros, é preciso a gente ter pessoas que nos aproximam de Deus. Porque, cara, vai ter dias que parece que a gente, querendo ou não, a gente quer parar, meu Deus, tá a cabeça tão pesada, tá tendo tanto problema, mas Deus vem e traz um refrigério na nossa vida através de alguém. E muitas das vezes, só de nos cumprimentar com a paz do Senhor, irmão. Então, essa foi a minha motivação. Por quê? Cara, se eu quero pregar, eu tenho que aprender. Com o tempo, eu queria pregar. Só que entenda uma coisa, deixa eu te contar uma experiência da minha vida. Teve culto que eu ia pregar, eu congregava num ministério pequeno, era só aquela igreja, me batizei naquela igreja, foi um irmão de um outro, da Assembleia de Deus, que me discipulou lá na igreja, lá, e eu ia pregar num culto de jovens, chegou um outro irmão. Esse irmão, eu vi que esse irmão parecia uma rixa comigo, né? E colocaram esse rapaz para pregar no meu lugar. Depois que vieram me falar, quando o culto começou, irmão William, ó, fulano está aí, a gente vai colocar ele para pregar. Eu falei, amém, né? Amém. Claro que deu uma tristeza no coração. Claro que doeu. E eu sempre querendo pregar. E eu tinha dias que eu ficava triste. Imagine, né? Adolescente, 15 anos, 16 anos. Claro que você vai ficar triste, claro que você vai ficar emburrado. Não deixava eu pregar. E a irmã da igreja, que era a dona da igreja, falou, não vai pregar aqui mesmo, vai ficar aí mesmo, não vai pregar. Teve uma irmã que pregou por 3 meses, uma única irmã. Falei, meu Deus, gente, isso é tudo para poder me deixar triste na igreja, porque não quer deixar eu pregar. Que triste, me doeu, sabe? Mas só que eu fui aprendendo com isso, falei, meu Deus, é triste saber essas coisas, mas eu sabia que eu não estava preparado, mas eu queria, Bruno. Isso queimava dentro do meu coração, me queimava. E eu queria pregar. Aconteceu de uma outra vez, eu fui pregar, primeiro congresso infantil que eu ia pregar na minha vida. Eu e meu primo, o pastor local da igreja perguntou, né? Quem que vai pregar, irmão, o trabalho das crianças? Vai ser o fulano e o fulano, 2 primos ali, né? Os irmãos são uma benção.
E o pastor falou bem assim, eu conheço um, mas o outro eu não conheço, que era eu. Então, irmã, quero que você fale para ele lá que ele não vai pregar, que sou eu que vou pregar no lugar dele. E foram contar isso para minha mãe, que minha mãe, né, afastada da igreja, tudo, e minha mãe chorou, doeu no coração dela ouvir aquilo. Eu sei que não vai faltar oportunidade para ele. Não vai faltar. Fique em paz. Glória Não a preguei. Ia pregar num outro congresso, numa ilha. Cara, estava pronto para pregar. Deixei a minha família para ter que levar a família de outro, que eu estava de carona com outro. Chegou um outro pastor lá no dia lá, que a esposa dele ia cantar. O irmão que me convidou falou bem assim, irmão, vou colocar o pastor que veio aqui para poder pregar no congresso hoje. E eu, né, quietinho, falei, amém, querido, amém. Você acha que não me doeu, cara? Me doeu. Mas vou abandonar minha fé? Não vou, cara. Não vou me abandonar. Não vou abandonar Cristo por causa disso. Eu sei que tem muito mais do Senhor ainda para dar para nós. E no decorrer do tempo, aí dentro da Assembleia de Deus, já casado, uma irmã, Deus usou uma irmã para falar comigo, falando bem assim para mim, eu vou te levantar em outro lugar. E não vai ser aqui. E eu congregava na Assembleia de Deus em Curitiba, numa das congregações. E eu falei, vai ser aqui na outra igreja, aqui perto, aqui, né? Amém. A gente sempre, escola bíblica dominical, sempre se dedicando, sempre nos cultos, né? Sempre ajudando o pastor. O pastor falava, William, hoje quero que você faça isso. Estou aqui, pastor, estou pronto. E de repente a irmã fala isso para mim, falei, amém. Quem imaginaria que um dia nós estaríamos aqui em Campina Grande do Sul, rapaz? Olha aí. Quem imaginaria? E de acordo com o tempo, eu fui me aperfeiçoando, meu Deus, eu quero pregar. Só que eu fui me aperfeiçoando. Eu não deixei as coisas de qualquer jeito, Bruno. Não deixei. Eu não tenho que deixar todo o trabalho para o Espírito Santo fazer. Cara, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Eu tenho que fazer minha parte também. Não é apenas deixar que o Espírito Santo coloque o download na minha cabeça lá, que você não vai rolar isso não, irmão. Vigia, tá? E assim, vim para cá e eu queria pregar. E de acordo com o tempo, senti que o Espírito Santo foi mudando isso em mim. Ensina. E de acordo com esse ensino, eu senti que o Espírito Santo veio falando comigo, aprenda a cuidar de pessoas. Aprenda a cuidar. Querendo ou não, a gente sabe que tem muita gente ferida na igreja. Sim. Mas a gente tem que ser luz para aquelas que estão precisando. E é isso que eu quero. Eu não quero palavras de mim mesmo. Eu quero realmente levar a palavra de Deus para que essa pessoa tenha fome de Deus. E permaneça firme no caminho, cara. É isso que eu quero, Bruno. Maravilha. Então essa é a minha motivação. Hoje, eu sinto essa necessidade de a gente poder ajudar. E outra, as pessoas têm um costume de falar, né? Eu ouvi muita gente falar isso. Não olhe para mim, irmão, olhe para Jesus. Mas, irmão, vem cá. Quem é representante de Deus na terra? Quem é... Irmão, nenhum anjo vai descer aqui pregar. Você não vai ver o profeta Elias voltar aqui, não vai ver Moisés, você não vai ver... Gente, é a gente, é nós. Embaixadores. Embaixadores de Cristo na terra. Não estou dizendo que as pessoas têm que olhar a tua perfeição, mas têm que olhar Cristo em você. Ver que você tem algo direcionado da parte de Deus para essa pessoa. Uma vez eu estava passando, rapidinho só para terminar, uma vez eu estava passando por um momento muito atribuloso, uns anos atrás, e eu fui contar para o irmão, né? Já falei direto para ele, irmão, estou passando isso. E eu esperando uma palavra de Deus na vida dele para mim, ele olhou para mim, crente, rapaz, velho de igreja. Falou bem assim para mim, irmão, é complicado, irmão. Falei, meu Deus. Amém, querido, tchau. Deixa eu ir embora, tchau. Eu acho que Deus não queria falar nada aqui hoje. Não é fácil. Meu amigo, olha, vejo que o nosso horário... Ele não anda, ele voa, né? Rapaz, mas é gostoso quando a gente senta e a gente ouve uma boa conversa da parte de Deus. Amém, querido. E eu creio que nessa noite, quem está nos acompanhando agora nessa gravação, sentiu isso, porque tudo que você nos trouxe aqui de conhecimento, de palavra, de experiência, é inspirador e nos faz cada vez mais querer... Quem ama o ministério da palavra, ser obreiro, ser líder, aonde está, ser servo de Deus, se ouviu essa palavra, assim como eu, teve vontade de fazer mais para Deus. Porque todas as vezes que nós sentamos e falamos da palavra de Deus, e a gente ouve algo da parte de Deus nos direcionando, você precisa estudar mais,
você precisa orar mais, você precisa interceder mais. Quem é servo de Deus, quem ama a palavra de Deus, quem ama servir a Deus, ele se sente na obrigação de dizer assim, cara, eu preciso fazer mais mesmo. Mas o cara já está fazendo bastante. Não, mas eu preciso ainda fazer mais. Exatamente. E essa conversa foi inspiradora para mim, meu amigo. E eu te agradeço pela tua disponibilidade de vir Glória aqui. a Deus. O Grupo Kairos, então, nem se conta. Meu Deus, muito obrigado. Ficamos imensamente Me sinto felizes, né, pela tua disponibilidade. Eu sei que é correria no ministério, na vida, mas em tudo nós somos gratos a Deus pela sua vida, por termos pessoas ainda como você que prezam pela palavra, Amém. pelos bons ensinamentos e que inspira outras pessoas. Que Deus te abençoe, Muito meu obrigado, amigo. muito obrigado. Obrigado mesmo. Tá? Meu objetivo, entenda você que vai assistir isso, não quer dizer que da primeira vez as pessoas já vão aceitar. É uma semente que plantada, você precisa regar ela todo dia. Com o tempo vai nascendo. Só que, primeiro de tudo, é preciso a gente criar raiz, irmão. Raiz na palavra de Deus. A gente precisa ter. E outra, me permite só rapidinho, só para concluir aqui. Fique à vontade. Eu notei umas coisas que eu quero falar para você aqui. Reconheça a sua liderança espiritual. Reconheça teu pastor, reconheça teu líder. Uma vez eu ouvi o pastor Carvalho Júnior pregar, ele falou bem assim, o apóstolo Paulo, na época lá que ele estava iniciando sua caminhada cristã, ele poderia saber muito mais do que o próprio pastor da igreja dele, mas ele tinha que sentar e aprender. Olha aí. Tinha que sentar, mesmo sabendo tudo. Então entenda uma coisa, teu conhecimento, não deixa o orgulho tomar conta de você por causa do teu conhecimento, mas mantenha a humildade diante de Deus. E muitas pessoas já falaram isso para mim, Bruno. Olha aí. É a humildade que nos leva. É a graça de Deus que nos ajuda e nos capacita. E eu falo para você aqui que todo Moisés precisa de um Jetro. Todo Josué precisa de um Moisés. Todo Samuel precisa de um Eli. Precisa de um Eli. Todo Davi precisa de um Samuel. Todos os reis precisam de um conselheiro. Todo Eliseu precisa de um Elias. Todos os discípulos precisam aprender com o Cordeiro de Deus. Todo Saulo precisa de um Barnabé. Então eu falo para você, meu filho, todo Timóteo precisa de um Paulo. Todos nós precisamos de um mentor na nossa vida. Com certeza. Amém? Que o Senhor te abençoe e venha gerar ainda mais esse prazer de conhecer a Deus sobre a tua vida todos os dias, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Meu amigo, mais uma vez, a nossa palavra de gratidão. Com Obrigado. certeza ficou um gostinho de quero mais. Meu Deus. Vamos programar para você vir mais vezes aqui, trazer novos temas, enfim. Eu creio que essa conversa não tende a ficar por aqui. Ela vai crescer, vai evoluir, e eu creio que Deus vai fazer infinitamente mais Glória sobre a a nossa Deus. vida. Obrigado, meu amigo, de coração. Que Deus continue te abençoando, te honrando, tá bom? Obrigado. Meu amigo Fábio, corta para mim, meu amigo, corta para mim. Meus amigos, imensamente feliz nessa noite, por essa conversa, por esse momento que nós estivemos aqui. Eu tenho a plena certeza que, como eu fui impactado, isso aqui não é demagogia nenhuma. Eu, quando realmente a conversa é boa, me inspira, vocês me conhecem aí, já sabem que até meu tom de voz muda. E nessa noite não foi diferente. Eu creio que me alcançou essa palavra, alcançou você. E eu creio que nós fomos edificados. E juntos nós vamos caminhar para mais longe ainda. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Se possível, aquele momento da oração agora, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos comigo, ou, se não, eleve o teu pensamento ao céu e ore comigo. Querido Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós somos gratos, ó Deus, pela tua infinita bondade. Faltam palavras para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. Ó Pai, o Senhor é glorioso em toda a sua formosura, em toda a sua glória, e nessa noite, Pai, nós podemos sentir o Senhor mais uma vez de perto. Conseguimos, ó Deus, nesse bate-papo, nessa conversa tão produtiva, aprender um pouco mais do Senhor, como te servir melhor e como chegarmos mais perto da tua glória. Querido Deus, eu oro pela vida do meu amigo presbítero William, pastor William, eu profetizo sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família, os seus filhos, sobre as suas gerações que virão posterior a ele, permitindo o Senhor.
eu creio que a tua bênção está sobre eles, e que em nome de Jesus o Senhor traga cada vez mais prosperidade sobre a vida do teu filho, financeira, a saúde da sua família e principalmente espiritual. Querido Deus, a minha gratidão a Deus por cada um dos meus amigos e irmãos que nos acompanham nessa transmissão. Que a tua glória, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Se alguém como eu foi tocado por essa palavra, que nós possamos mudar as nossas atitudes, crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor e da tua palavra. Nós te agradecemos por essa noite no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Querendo nos fazer uma visita, fique à vontade. Coronel Monteiro, 717, centro de Campina Grande do Sul, Paraná. A AD Campina vai te receber muito bem, ou se não, na AD Coapar, né, William? Vai ser muito bem-vindo. Maravilha. Assembleia de Deus do Coapar. Dias de culto que tem lá? Quartas e domingos, vai ser muito bem-vindo. Quarta-feira às 20 horas e no domingo às 19 horas. Eita glória! Qualquer uma das nossas igrejas da AD Campina que você entrar, você será muito bem recebido. Eu creio dessa forma. Então se sinta bem, fique à vontade. Já está cortado para nós dois aqui. Nós nos despedimos de vocês aqui nessa noite com gratidão no coração. Que Deus abençoe a vida de todos. Um grande abraço!